Seja bem-vinda, seja bem-vindo, que bom ter você aqui para tomar um café comigo. Estamos em mais um podcast Café Executivo com Sérgio Araújo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as grandes variações de mercado, sobre as possibilidades de negócio com Carlos Antunes. Antunes, meu amigo, seja bem-vindo, bom ter você aqui. O Antunes é um cara empreendedor, um cara maravilhoso. Mas antes, Antunes, a gente começar a bater o papo, eu não posso começar sem antes falar das pessoas que estão nos apoiando. Queria agradecer demais a Barros Filhos Imóveis. Com certeza seu imóvel está muito bem guardado, em muito boas mãos com Barros Filhos Imóveis. Queria agradecer a Isa Araújo, Semijoias, se você quer dar um presente sofisticado ou se você quer se sentir cada vez mais poderosa. Semijoias da Isa Araújo. Queria agradecer a Hunter Executives, se você é um empresário, está precisando de um líder para a sua empresa, ou se você é um executivo, está precisando de novos desafios, procure a Hunter, que vai fazer essa ligação entre mercado, as melhores mentes, as melhores oportunidades de mercado. Eu queria agradecer a Global Cap BR, que é uma garantidora de condomínios. Se você mora num condomínio, se você é um síndico, se você está com problemas de inadimplência no seu condomínio, procura a Global Cap, que a Global Cap resolve. E se você... eu tenho que fazer um agradecimento muito especial também a Impulse Podcast, que é a que está fazendo com tudo isso aqui seja possível, com que esse nosso sonho, que esse nosso projeto aconteça. Antunes, como é que você está, meu amigo? Que bom ter você aqui. Meu amigo, primeiramente, estou ótimo. E feliz demais de estar aqui com você, podendo dar continuidade a esse projeto maravilhoso, nesse início de 2023, né? Podendo contribuir com esse seu projeto de engajar ainda mais os empresários, as empresas e se reinventar. Eu penso que hoje as pessoas precisam de novas alternativas para que deem continuidade aos seus projetos, aos seus sonhos. E você é um cara que tem visão e topa desafios. Então, fico muito feliz de poder receber você aqui na Impulse e bater esse papo com você. Na verdade, Antunes, eu preciso confessar quem está assistindo, né, que o Antunes, ele me fez tirar do baú, né, uma ideia que há muito tempo a gente tinha um projeto que era... A gente tinha um programa de TV que era o Vencendo o Desemprego. Depois nós tocamos uma série de lives, foram 60 lives durante a pandemia. E a gente conversou com muita gente boa. E eu disse, não, eu vou voltar, mas eu quero voltar num outro projeto, quero voltar na internet, eu quero voltar de um jeito mais profissional, um jeito mais legal, mais interessante. E isso só estava na cabeça, né? E eu sou o cara que fala de planejamento. Não existe planejamento se ele estiver na cabeça, só existe se estiver no papel. Exato. E você me fez trazer da cabeça para o papel e fazer. E é por isso que eu queria que você fizesse parte desse nosso bate-papo. Eu queria que você... Porque você é um empreendedor, o Antunes é um cara fantástico. Me fala como é que tá a tua cabeça, cara. O que é que você tá tocando, o que é que você tá pensando nesse momento? Me fala um pouquinho de você, da sua história, da sua trajetória, de onde é que você veio, como é que você chegou até aqui. Sérgio, eu sou aracajuano, tá? Nascido em 84. Entrei na Universidade Federal de Sergipe aos 17 para os 18 anos. Comecei a cursar economia. Não concluí o curso. Fui até o 7º período. Por diversas situações, dentre elas eu fui pai aos 19 anos, então hoje eu tenho uma filha de 20 anos. Você tem uma filha que é sua irmã? É quase isso. Eu tenho uma filha de 20 anos e um filho de 16, então precisei trabalhar logo cedo para assumir essas responsabilidades. E vi no empreendedorismo a chave para conseguir honrar não só as despesas do dia a dia, mas como realizar alguns sonhos. Você começou empreendendo cedo? Eu comecei empreendendo cedo. Em 2005, eu abri minha primeira empresa. A empreender em quê? Especificamente, eu comecei como representante comercial. Tá? Essa é uma história bem interessante. Havia um distribuidor aqui em Sergipe, seu Fernando Silva, meu eterno patrão, minha carteira foi registrada por ele. Tenho essa honra. Até hoje... Nós somos amigos e ele é meu cliente lá pela agência Pegasus. E a Balduco havia começado um processo de expansão no Nordeste e tinha comprado
o maquinário da Visconti, que era a marca de combate de panetone que ela tinha na época e estava querendo fortalecer uma linha de biscoitos para o Nordeste para competir com as marcas regionais. E eu recebi o convite de desenvolver a marca Visconti em Sergipe. À época eu morava em Salvador fazendo um trabalho de supervisão, que tinha sido um convite feito pelo gerente do Nordeste da Balduco. Eu saí daqui de Aracaju, fui para Salvador e recebi essa oportunidade. Porém, para ser representante, eu precisaria ter uma empresa aberta. Então, assim, eu comecei minha jornada. Então, entre 2005 e o ano de 2013, eu atuei diretamente na área comercial, como representante. Então, eu atendi os principais supermercados do estado de Sergipe, dentre eles a principal rede, que é a Rede G. Barbosa, e consegui, ao longo dessa minha história, desenvolver marcas que não eram conhecidas no mercado, tá? No final da minha trajetória como representante em 2013, eu tinha como representante já uma estrutura, um escritório aqui em Aracaju, ali no bairro Orlando Dantas, que eu já contava ali com 14 promotores de vendas e representava 12 indústrias, tá? Foi quando o meu principal cliente, que é o G. Barbosa à época, mudou toda a gestão. Um grupo chileno comprou, que é o Seconsud, e levou a central de compras, parte dela para Salvador, parte para São Paulo. E nesse movimento, pelo G. Barbosa ser um grande cliente, algumas marcas que eu representava optaram em demitir os representantes que cuidavam de grandes clientes e contratar vendedores próprios. Então, foi um momento muito difícil, porque não se tratava... Porque esse valor de vendedores próprios ainda ficava mais barato do que pagar a comissão. Do que pagar a comissão, exatamente. Então, eu senti um impacto muito grande financeiro, justamente em 2013, aquele momento econômico ali do Brasil, da era Dilma, desemprego em alta. Foi bem complicado, deixa eu te fazer uma pergunta, Antônio. Eu sei que naquela época você ainda era mais novo do que é, mas é só para que a gente entenda. Havia alguma forma de você se prevenir disso? Na época, não. Se você houvesse um pouco mais de experiência, talvez? Na época, eu penso que haveria sim a possibilidade de eu me prevenir. Porém, eu já observava que esse segmento cada vez mais achatava as comissões dos representantes. Então, muitas vezes, eu era procurado para representar marcas pelo nível de influência e network que eu tinha. Então, quando eu queria amarrar um contrato com uma multa maior, com uma comissão mais robusta, inicialmente as indústrias topavam, mas logo que chegava em um momento que a minha comissão superava o custo de ter um vendedor próprio, eu passei a ser uma despesa a ser cortada. Então, consequentemente, no momento econômico que o Brasil vivia, eu imagino que os gestores dessas grandes indústrias buscaram alternativas de reduzir. Mesmo que dentro da composição de custo eu viesse por ser representante de um custo variável, mas internamente eles calcularam e viram que para atender um grande cliente não precisaria de um representante, tá? É porque às vezes podia ser que eles já tivessem aquela venda recorrente. Enfim, exatamente. Não precisaria de um profissional competente, bastaria um tirador de pedido que resolvia isso. Exatamente. E algumas dessas empresas saíram do mercado pelo nível de influência que eu tinha na época. Eu consegui descadastrar várias marcas que até hoje não voltaram para essa rede, né? Porém, já sentindo essa movimentação e por já ter expertise ali no relacionamento em lojas, posicionamento de produto, havia uma movimentação muito grande do que é o trade marketing hoje, que é pensar toda a cadeia de distribuição e buscando estratégias dentro do merchandising impactar o shopper no momento da compra. Então, qual a diferença do shopper para o consumidor? O consumidor ele já sabe o que ele vai comprar. Um exemplo, a dona de casa ela sai de casa e diz, vou comprar sabão em pó. Ela vai comprar sabão em pó. Sabe até a marca. Vamos dar um exemplo, tá? O shopper não. Ele está ali buscando a melhor oferta, está buscando o melhor custo-benefício. E aí onde é que entra o merchandising, que é a ciência por trás do marketing ali, que é posicionar o produto de forma estratégica, fazer um bom abastecimento para que o shopper, naquele momento, naquela fração de segundo que ele está decidindo, ele consiga colocar o produto no carrinho e trazer essa conversão. Então, por já ter essa experiência que eu aprendi com outras marcas, eu vi que havia uma lacuna interessante no mercado.
Porque à época era muito forte a presença de hipermercados e supermercados. Mas já começava uma movimentação das grandes contas que hoje é o formato de atacarejo. Sim. Então, em detrimento da inflação à época... Que o atacarejo ele veio com a inovação que ele colocou o estoque na gôndola. Coloca o estoque na gôndola. Porque antigamente o supermercado, como a gente conhece, né, para quem não sabe, tem aquele... Quando tá faltando, você fala ali com o repositor, vem cá. Aí, não, deixa eu olhar lá no estoque. Né? Exato, os atacarejos, eles vieram para mim, eu achava uma coisa assim, eu ia só para assistir, né? Na época do Macro. Quando o Macro chegou, eu ia para assistir uma geladeira a 10 metros de altura. Eu disse, nossa, como é que esses caras conseguem colocar a geladeira no estoque? Como é que consegue colocar máquinas de lavar, aquelas coisas enormes, né? E eu achava aquilo fantástico, que não tinha mais estoque. O estoque estava à vista do... Exatamente. Estava à vista ali do consumidor, à vista do shopper. Do que você chama de shopper. E do público-alvo que inicialmente o Macro veio com a intenção da operação B2B, né? Ou seja, vender para quem revende. Para pequenos vendedores. E o atacarejo, ele traz esse conceito, né, de vender para o consumidor final. E, consequentemente... ainda tem essa diferença, né? De atacarejo, que ele vende tanto atacado como varejo. Que, na verdade, o atacado, ele incentiva o consumidor... comprar caixas fechadas, o revendedor... o açaí, por exemplo. Exato, o açaí, o atacadão. Então, o que eu observei à época foi que as pessoas começaram a migrar do supermercado para esses novos formatos de loja, em detrimento da cesta básica de consumo ficar achatada. Desemprego acima de 2 dígitos e, consequentemente, um cenário econômico ali muito pequeno, né? Praticamente o Brasil retrocedeu ali economicamente o PIB na época. E eu vi uma oportunidade aí. Eu disse, já tenho uma estrutura, já tenho expertise. Automaticamente, o que acontece em um momento quando existe uma mudança de comportamento econômico, novas marcas surgem como produtos substitutos. Então, a dona de casa que deixava de comprar um Omo começou a levar um sabão em pó mais em conta, que tinha o mesmo custo-benefício. E foi aí que eu comecei a oferecer o meu serviço de merchandising. E saí da receita variável para contratos fixos. E foi aí que nasceu a agência Pegasus, né? Essa transição aí entre 2013 e 2014. Você tem uma história interessante. Por que você escolheu o nome Pegasus? É muito sincero isso da minha parte. Eu estava em casa refletindo, preciso de um nome forte para uma agência. E comecei a trabalhar isso dentro de mim e me recordei da minha infância. É um momento ali que eu estava repensando a minha vida numa recriação. Desculpa, licença. E foi quando eu me recordei da minha infância que eu assistia na TV Manchete, os Changemans, que é dos anos 80, vai entender o que eu estou falando, tá? Então tinha um programa, os Changemans, e eu me recordo o garoto deu brincando do Change Pegasus, eu era o Change Pegasus. Isso veio muito forte, esse renascimento veio muito forte. Para quem não sabe o que são os Changemans, é um Naruto da nossa época, assim. Exatamente. Então me peguei nesse nome forte, e, consequentemente, fundei a agência Pegasus, tá? E ao longo aí dos últimos 8 anos, praticamente, a empresa continuou ativa, presente em todo o Nordeste, presente nos estados do Norte, onde prestamos serviço hoje para mais de 40 marcas distintas, espalhadas em mais de 640 supermercados. Eu fiquei assim, eu achei um absurdo a quantidade de gente que você já empregou. Quanto maior o número de pessoas que você já teve? Efetivamente, o meu número que eu tive empregado assim na folha da empresa foram 238 colaboradores até o dia 27 de março de 2020. Foi quando eclodiu aí a pandemia, né? E a pandemia foi um negócio interessante, né? Ninguém acreditava, de repente... Fechou, as portas fecharam. E era todo... Eu me lembro que minha filha na época ela tinha 10 anos e ela falava, com 10 anos ela fazia essa crítica. E né, papai? E todo mundo dizia que eram só 15 dias. É verdade. Esses 15 dias aí, na verdade, duraram pra gente praticamente 18 meses. Então eu vim 6 meses em detrimento do cenário econômico, muitas indústrias cancelarem contratos. Alguns bons clientes que tínhamos à época, tivemos que renegociar esses contratos, dar muito suporte, muito apoio para o colaborador, porque
Por mais que as pessoas tivessem ficado trancadas em casa, vamos colocar assim, mas o supermercado não fechou, amigo. Então eu vejo, graças a Deus, como um ponto positivo mesmo diante do cenário. Então a nossa operação, à época, foi bastante reduzida, né, em detrimento do quadro. Mas foi um momento de muito aprendizado. E foi justamente nesse momento... E assim, como é que você fez? Veja, como foi que você fez para virar essa página, né? Porque qual foi a mágica? Qual foi o pulo do gato? Na verdade, Sérgio, eu observo que a economia ela trabalha em ciclos. E o que eu fiz desde o momento do fundamento da empresa foi lastrear bem a empresa. Ter um fluxo de caixa robusto. Honrar os fornecedores e priorizar a minha folha. Priorizar os encargos e os impostos. Então, eu tinha um custo de vida muito baixo e fazia apenas retiradas anuais do que era a liquidez do exercício da empresa. Então, você era um cara, nós podemos chamar de uma raridade no mercado, você era disciplinado. eu tive que me tornar disciplinado em detrimento dessa crise de 2013, que eu vim de uma realidade de representante comercial e eu vi praticamente em 8 meses eu ter que diluir todo o meu patrimônio para bancar meu custo de vida da época. E eu não queria voltar para aquele cenário. Então, quando a Pegasus começou a ter um fluxo de caixa interessante, eu comecei a poupar esse dinheiro e mantendo um custo de vida baixo. O que eu vejo muitas vezes, alguns outros colegas empresários, né, se preocupam muito mais, por exemplo, em manter um status social, trocar de carro todo ano, ficar viajando para a Europa o tempo todo. Não que isso não seja uma realidade de todos os empresários, tá? Mas muitas vezes usando o capital de giro da própria empresa. E deixa passar muitas oportunidades, porque ele nunca sabe quando uma crise pode vir a eclodir. Uhum. Então, como a empresa estava robusta de caixa, a primeira coisa que eu fiz foi indenizar todos os colaboradores, fazer um acolhimento. Ou seja, a equipe à época saiu em incursão por todo o Nordeste, humanamente desligando os colaboradores em detrimento da situação pandêmica que havia sido colocada, para que o colaborador compreendesse que não era um motivo nosso, mas sim que os clientes também estavam receosos e precisavam reduzir despesas. E para uma indústria, muitas vezes o merchandising ela é vista como uma despesa e não como investimento. E depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Claro. Enfim, então 2020 foi um período muito complicado, tá? Porém, foi o fluxo de caixa que manteve a gente de pé. Acreditávamos ali que 2021 ia haver uma reoxigenação e no início de 2021, consequentemente, a gente sentiu ali meio que uma segunda onda chegando. Uhum. E foi aí que eu apertei ainda mais o cerco e mantive uma operação muito enxuta. Busquei automatizar ao máximo os processos e demitir os clientes ruins. Cara, eu acho isso fantástico. Eu acho uma operação de demissão de cliente um negócio tão interessante, porque a gente tem aquela frase que o cliente tem sempre razão, que o cliente é o mais importante. Pô, mas cliente ruim, eu quero no meu concorrente. Exatamente. Né? Tem uns clientes que a gente não pode perder o cliente. Não, esse tipo de cliente, não, vai, ó, quer o endereço? Vai ali no meu concorrente. Exato. Ó, ele vai te atender, cara. Perfeito, Sérgio. Então, 2021 foi um ano que a gente já tinha diluído bastante caixa. E disse, ó, eu vou precisar ajustar o ponto de equilíbrio da empresa agora. Então, só vai ficar cliente que deixa a margem na empresa. Só vai ficar cliente que deixa a margem. Cliente que a gente trabalha com a margem apertada ou que precisa compor um centro de custo para fazer uma entrega contratual, vamos demitir. É cliente que não vale a pena. Cliente que não vale a pena. Porque, não, esse cliente dá até algum lucro, mas pô, o lucro que ele dá, você gasta uma energia tão grande, você poderia estar ganhando mais dinheiro com outro cliente, com uma outra operação. Às vezes só o que você reduz de custo de estar naquele cliente ali, o ganho é muito maior, não, a liquidez que você tem é muito maior do que você tá a segurar um cliente a mais para que ele não vá para o teu concorrente. Não, cliente ruim, manda para o concorrente. É a melhor coisa que você faz. É a melhor coisa que se faz, com certeza.
E, inclusive, por falar de concorrente, foi o período de 2021, foi o período que eu mais busquei me conectar com os concorrentes. Se conectar em que sentido? De pesquisar, compartilhar, na verdade, buscar uma aliança. Aliança, sim. Buscar aliança, compartilhar informações em detrimento do surgimento também de novos concorrentes que, no setor de terceirização de mão de obra... O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Basicamente isso. Então, eu consegui me conectar com as duas maiores empresas do mercado, nos meus segmentos, que são meus concorrentes, e fomos compartilhando informação, buscando de alguma forma ali nos blindar e nos defender dos novos concorrentes entrantes que estavam chegando no mercado. Não só de outros estados, como empresas desestruturadas de pequeno porte, vendendo serviços com preço que não se paga. Quase dumping, né? Eu acho isso de uma inteligência. Quando você consegue se conectar com seus concorrentes de forma inteligente, porque muitas vezes não é porque o cara é teu concorrente que ele é teu inimigo. Perfeito. Né? Não é porque ele é teu concorrente que ele é teu adversário. Ele pode ser seu parceiro. E às vezes eu vejo até nos segmentos no segmento de recursos humanos, mesmo que eu não atue na área que as pessoas atuam, as pessoas às vezes nos enxergam como concorrente, mas não, eu quero ser parceiro, e às vezes as pessoas são o mercado está uma desconfiança tal que a gente não consegue compartilhar de forma sincera, de forma aberta, de forma humana, porque as pessoas acham que você quer tomar o mercado. É uma ameaça, né? É uma ameaça. Obrigado, Paloma. Então, assim, nós precisamos pensar que o nosso concorrente passa por dificuldades semelhantes, parecidas com a sua. E ele pode ser teu parceiro. Não precisa nem ser teu sócio. Não é para ele ser seu sócio. Mas às vezes ele vai atuar no mercado que você não atua, ele vai atender o mercado que você não atende, ele vai oferecer produtos e serviços que você não atende. Foi justamente aí que, com um desses concorrentes, nós observamos que algumas regiões que ele atendia, a cobertura dele não era tão boa, mas a minha era. Então nós fizemos uma fusão operacional. E ótimo isso. Onde eu repassava para ele parte do custo proporcional e ficava com uma parte do faturamento. E ele conseguiu manter as entregas para os clientes que ele tinha. E todo mundo ganha com isso. E todo mundo ganha. Entende? Todo mundo ganha. Logicamente que dentro de cenários que precisam ser bem protegidos, vou colocar assim, tá? Mas em alguns momentos, por exemplo, como da pandemia, eu tive que me arriscar dentro de um risco calculado para que a operação se mantivesse saudável. Não existe empreendedorismo sem risco, amigo. Só que o risco precisa ser calculado. Ser calculado. Fato. Né? Mas em falar em empreendedorismo, Antunes, você é um dos empreendedores mais interessantes e ecléticos que eu conheço. Obrigado, Sérgio. Para quem não sabe, você tá olhando o Antunes assim. Antunes é rock and roll. Rock and roll. Rock and roll de verdade. Cara, ele é músico. Ele toca mesmo, ele canta. Cara, canta bem, eu não sabia disso. Sabe como foi que eu descobri que ele canta bem? Cara, eu vi um clipe, ele é rock and roll, mas ele fez um clipe. Ô Felipe, depois vê, enquanto a gente tá falando aqui, coloca um pedacinho do clipe, um brega. Um brega rock. Brega rock, lá. Sidney Magal. Sidney Magal, lá como é o nome dele, do garçom. Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi. Cara, fantástico. E eu achei aquilo incrível. Eu disse, não, eu tenho que mandar um oi para Antunes para parabenizar. E ele investe com trade marketing, trabalha com a Impulse, que é. Ele está mexendo agora com o mercado. De gravações com bandas, com músicas, visual. Então, como é que eu distribuo a minha rotina? Sua rotina nesse tempo. Para deixar bem claro. Não deixa de colocar aqui, enquanto a gente está conversando, bota um pouquinho do clipe aqui para a gente ouvir. Para deixar bem claro, durante a pandemia surgiu justamente esse questionamento. Algumas pessoas muito próximas, eu as perdi. E também eu fazia parte do grupo de risco. Eu sou asmático e dá para perceber que eu sou um pouquinho acima do peso. Então, eu disse, cara, se eu bailar, vou colocar assim, né? Se eu partir para o outro plano, para quem acredita,
eu queria deixar o meu legado. Eu tenho tantas músicas aí na gaveta, tantas coisas que eu queria gravar. E resolvi me produzir. E foi aí que eu conheci o Pierre Lima, que é meu sócio hoje na Impulse. Eu fui a Recife gravar o meu disco, ali 5 músicas, para deixar um legado, vamos colocar assim, porque me bateu medo, cara. Eu não vou mentir, porra, velho, se eu morrer, pelo menos eu quero deixar uma parte disso aqui, porque como eu fui pai muito cedo e fui apaixonado por música, nasci em um ambiente de música, com tio maestro, minha avó musicista, então tive parte desse sonho sublimado para correr atrás de pagar as contas. E como eu estava de alguma forma em um momento confortável, vivo, eu vou gravar. E quando eu lancei esse material, algumas pessoas que não me conheciam começaram a me procurar. E foi daí que eu observei que tem um nicho, cara, de muitas pessoas que hoje são policiais, médicos, advogados, engenheiros, prestadores de serviço de outras empresas, enfim. Headhunters, que tem paixão por música, que compõe, que escreve poesia e que quer colocar isso pra fora e não sabe como. E foi daí que eu comecei a me utilizar como piloto e consegui trazer algumas pessoas para se realizarem pessoalmente como artista. Lógico que com a visão de empreendedor eu busquei uma forma de escalar isso e consequentemente gerar uma receita adicional. E fiz a composição com o Pierre em Recife. Como eu já tinha um escritório em Recife também, todo mês que eu ia a Recife ia no estúdio, acompanhava as gravações. Mas agora no início, já no final, de 2022, nós optamos em somar os nossos equipamentos e negociamos aqui a compra do prédio, que é o prédio onde está os estúdios Impulse Art, que contam com a sala de gravação do podcast, salas de gravação, a sala técnica e, consequentemente, um espaço de musicoterapia também, tá? E eu acredito, Sérgio, que não é só a questão da gravação, a música, gravar bandas, né? O podcast, ele é um produto específico de comunicação, que hoje é uma realidade hoje no mercado. E a gente traz como conceito base essa missão de impulsionar as pessoas, impulsionar novos projetos, impulsionar novos artistas. Então, na Impulse, eu cuido da parte de produção artística e do marketing estratégico. Então, durante esses últimos 6 meses, 8 meses, eu reforcei meus estudos na questão de tráfego, entendendo melhor como construir as campanhas de publicidade, entregar o produto certo para o nicho certo, para o público-alvo correto, buscar o melhor orçamento, o melhor budget, o melhor custo por clique. Mas você pensa em vender isso, vender essa consultoria em marketing digital? Para artistas, sim. E para, consequentemente, clientes aqui da Impulse, como você, por exemplo, que tem o produto final muito bom, mas não tem um background de uma equipe de marketing, por exemplo, para conduzir diariamente e entregar indicadores que melhorem a resposta do seu programa. Faz sentido? Claro, claro. Então é por isso que eu tive que compor com pessoas também especialistas da área. E dentro do podcast, por exemplo, eu trouxe um time de sócios, dentre eles o diretor do programa, que é o Felipe, que é o meu sócio no podcast, onde toda a parte da gestão de clientes e captação, roteiro, consequentemente ele cuida disso e também já conhece dos fundamentos do marketing digital. Não, cá para nós o Felipe está fazendo um trabalho fantástico ajudando a gente aqui, né? A logomarca foi ele que criou. Maravilha. Ele vai ficar, Parabéns, ele vai fazer a vinheta do programa, então, e o Pierre que vai fazer quem fez a música, né, que é da entrada. Então, assim, você está com uma equipe fantástica. Parabéns. E é justamente aí, Sérgio. Eu penso que meu papel como empreendedor é enxergar oportunidades, estruturar e trazer pessoas melhores do que eu. E esse é o segredo da gestão, né, Antunes? Para executar, cara, junto, e todo mundo ganha junto. Esse é o segredo da gestão. Às vezes as pessoas querem ser as melhores. Você não precisa ser melhor. Você precisa estar cercado de pessoas melhores do que você. Eu acho que eu sempre digo que administrador tem dois
parâmetros, né? O primeiro, eu tenho dois pilares. O primeiro, bom administrador é aquele que administra escassez, não é o que administra abundância. Administrar abundância é muito fácil. Né? O administrador é aquele que sabe administrar escassez. E o segundo é aquele que sabe trabalhar com pessoas mais inteligentes do que ele, mais capacitadas do que ele. O bom administrador, basta ele saber liderar. Né? Se ele sabe liderar, se ele sabe levar à frente e sabe captar pessoas, né? Colocar pessoas satélites em volta dele, que saibam levar melhor do que ele vai conseguir alcançar o sucesso sem um grande esforço, só com o talento da mente de obra dele. Né? Exatamente. E reconhecer e trazer pessoas, fundamental. Esse é o papel fundamental aqui, meu. Eu tive numa outra entrevista com o Hugo Amaral, e uma das coisas que a gente estava conversando é justamente essa questão da humildade, né? Que às vezes o CEO, o diretor, é o cara que se acha que está acima de todos, mas se ele não tiver equipe, ele não realiza, não roda, não gira. Ele precisa entender a importância da equipe, a preocupação com a equipe, né? E fazer com que as coisas andem, né? Então, o que ele precisa o líder servidor, né? Quando o líder simplesmente proporciona ao seu liderado as condições para ele realizar, o que é que você precisa para fazer, meu filho? Vai e faz. Exatamente. Conte comigo aqui, se tiver alguma dificuldade. Vamos junto, vamos trabalhar junto. É ter clareza na minha visão, sabe? É simplificar as coisas, Sérgio, e trazer pessoas que têm um nível de comprometimento. Essa questão do líder servidor, na minha visão, ele está muito mais ligado, de fato, ao exemplo e a mostrar como fazer, ter transparência no diálogo, ter transparência no feedback. Saber olhar no olho. Pedir ajuda e delegar. Né? Porque muitas vezes existe o gestor que delarga. Delegar não é delargar, né? Delargar, certo? E logicamente, cara, eu tô agora próximo de completar 40 anos daqui a 1 ano e alguns meses. Tenho consciência que eu não sei nada, cara. Não sei nada e tenho que aprender todo dia. E tenho que estar conectado com gente melhor do que eu. Eu não tenho uma boa notícia para você não, Antônio. Você vai fazer 40 anos, eu já tenho 52. Cara, eu tenho a mesma... Quando você chegar aos 52, você vai ter a mesma impressão. Cara, eu não sei nada. Mas também, né? No dia que você achar que sabe tudo, alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. Perfeito, Sérgio. Então, eu busco, cara, me conectar com gente porque eu tenho consciência, pela dor, pelas experiências que eu já passei, de colocar energia no que eu sou bom. Boa. Eu preciso colocar energia no que eu sou bom. Boa, gostei. No que eu não sou bom, eu preciso trazer gente boa, capacitar, incentivar, motivar e cobrar, no sentido de resultados, de entregas daquilo que foi combinado. E eu penso que o planejamento sem a execução, ele não vai fazer sentido nenhum e não faz. E eu opto sempre em executar pelo simples. E ir melhorando o processo durante a jornada. Você vai observar que eu torço e acredito e competência você tem para esse podcast estourar a nível Brasil. Você vai olhar para o episódio 1000 e vai olhar o episódio 1 e vai dizer: rapaz, naquele primeiro episódio a gente podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Não, melhoria contínua, não tem jeito. É claro. E aí o pessoal tava perguntando, né, a gente tá aqui, né, nesses primeiros episódios, o que você tá achando? Nossa, cara, eu tenho muita coisa para aprender, tem muita coisa para melhorar, né? Como é que a gente faz para tornar isso aqui agradável? Como é que a gente faz para ensinar às pessoas alguma coisa para que as pessoas saiam depois que o grande objetivo, sabe, Antunes, se as pessoas assistirem esse episódio todo e se 10 segundos do que elas ouvirem aqui ajudarem a transformar alguma parte da vida delas, acho que a nossa missão já está cumprida. Eu compartilho dessa visão, Sérgio. Sabe? Genuinamente, cara. Não precisa, acho que não precisa que a pessoa assista 50 minutos, 1 hora desse bate-papo para que elas mudem as vidas. A gente não está aqui para mudar a vida. Mas se apenas aquela palavra, aquela frase, aquele insight que a pessoa vai aprender, vai conseguir sair do óbvio, sair muitas vezes de
de um redemoinho mental, astral, financeiro, e de repente ela acha uma forma de um caminho de crescimento, de evolução. Sim. Se ela conseguir com algum pequeno despertar, já é de grande valia. Eu penso dessa forma. Eu penso que sou um fragmento do universo, faço parte dele. E o tempo todo eu tenho que decidir em qual polo eu vou me conectar. E eu tento sempre estar conectado no polo do positivismo, da realização, de fazer o bem. Lógico que tendo consciência que sou um ser humano falho, que tenho defeitos, que erro, mas preciso aprender com esses erros e ter humildade de pedir ajuda também quando a coisa não está legal. E é por isso que várias vezes já lhe procurei e a gente compartilha junto. Porque muitas vezes é aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau. E o Antônio é um parceiro de anos, a gente já fez, né, já prestamos serviço de parte a parte. Exato. E nós sempre procurando ajudar um ao outro. Antônio, papo maravilhoso, precisamos, como acho que não cabe aqui, senão a gente passaria aqui o tempo inteiro falando sobre isso, mas espero que a gente possa abrir outros diálogos, que você volte. Quer dizer, eu estou na sua casa, né? Eu espero a casa é nossa. Eu espero que a gente possa bater mais papo, conversar mais vezes, porque é sempre enriquecedor. E eu queria, não tem como agradecer, eu quero deixar para você, cara, um presente da Isa Araújo. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado a toda a equipe da Isa. Aqui é da Barros Filhos, um presente da Cláudia, da Barros Filhos Imobiliária. Muito obrigado, Cláudia, toda a equipe aí da Barros Filhos Imóveis. Eu quero agradecer também demais ao pessoal da Global Cap BR, que é a garantidora de condomínios. Quero agradecer a Hunter Executives, que ajuda profissionais e empresas a se conectarem. Quero agradecer a Impulse, né, por estar nos apoiando nesse projeto. E quero agradecer a você que está tomando esse café aqui comigo. Que bom, venha sempre, nos acompanhe sempre. Obrigado, Antunes. Obrigado a Felipe, Sérgio, que está aqui na nossa equipe técnica. Obrigado a Paloma Campos, que está sempre dando apoio aqui no nosso cafezinho, nos ajudando sempre no processo logístico. E vamos para a frase, vamos encerrar como sempre, né, com a nossa frase do dia. Acho que eu vou colocar meu óculos aqui para poder ler. Networking é paciência. É preciso semear e cuidar para então colher os frutos. Max Geringer. Até mais. Vejo você no próximo podcast Café Executivo. Vem tomar um café comigo.